Então vamos dar início aí ao nosso curso, talvez com um conceito aí mais essencial. O que é uma ação? Então, de forma bem simples, ações nada mais são do que pedaços do patrimônio dos sócios de uma empresa. Se a gente faz um paralelo com um prédio, seria como se você fosse dono de uma sala deste prédio. Então, quando você compra uma ação, você se torna dono de parte de uma empresa. E você, como dono, tem basicamente duas formas de ser remunerado por este seu investimento. A primeira forma é a apreciação do preço, ou seja, você compra uma ação por R$ 100 e a empresa vai bem, consequentemente ela passa a valer mais e no futuro, se você quiser, você pode vender ela por um preço maior. E a outra forma de remuneração que você tem como dono de uma empresa é ter direito a receber parte dos lucros, ou seja o lucro reinvestido na própria empresa ou o lucro distribuído para o acionista, que depois a gente vai ver com mais detalhe, é o que a gente chama de receber dividendos. Essa seria uma outra forma de remuneração para os sócios de uma empresa. E é interessante também diferenciar que, diferentemente de um CDB ou qualquer outro instrumento de dívida, a ação não possui um prazo de vencimento. Ela existirá até quando a empresa existir, ou como nós chamamos muitas vezes, ela existirá na perpetuidade. Entendido o que é uma ação, é importante também a gente entender como uma ação é criada, como é que elas surgem e também por que elas surgem. Então vamos começar entendendo como uma ação é criada. Então imagine que temos aí uma empresa fictícia. Entendemos que na economia uma empresa tem apenas duas funções: gerar lucro de forma sustentável e trazer inovação para a sociedade. E para fazer isso, ela deve sempre estar investindo em projetos rentáveis e, claro, isso demanda novos recursos. Então vamos supor que essa empresa tem um investimento muito bom a ser realizado, mas não possui recursos para fazer esse investimento. Mas a empresa possui conexões, conhece um grupo de investidores que sabe que tem interesse em investir neste segmento, então ela realiza o que nós chamamos no mercado financeiro de um roadshow, ou seja, apresenta este projeto ou estes projetos para este grupo de investidores, e vendo que os investidores têm interesse em investir nestes projetos e na empresa, ela dá o início ao processo que nós chamamos de IPO, Initial Public Offering, ou uma oferta pública de ações, uma OPA, que nada mais é que uma forma da empresa captar recursos com o mercado. E como isso funciona? Muito simples. A empresa emite novas ações ou entrega ações existentes para este grupo de investidor e os investidores entregam recursos em troca das ações, recursos aí que serão investidos nestes projetos, e essas ações que foram compradas pelos investidores passam a ser negociadas em bolsa, no caso do Brasil, na B3 ou Bovespa. Então sempre quando você está olhando o preço de uma ação, ou alguém comenta que essa ou aquela ação subiu ou caiu, é essa ação que está circulada em vermelho. Essa ação passa a ser negociada no mercado e o mercado precifica ela de acordo com relação ao que ela está entregando hoje e com relação à expectativa futura da sua rentabilidade. Um termo legal também de entender é que quando uma ação ou um ativo é negociado apenas entre outros investidores, sem ser com o emissor deste ativo, nós dizemos que o ativo está sendo negociado no mercado secundário, e neste processo aqui de IPO, quando a empresa emite novas ações para os investidores e os investidores colocam dinheiro na empresa, nós chamamos isso de mercado primário. E assim como uma empresa faz um IPO, que é a sua primeira emissão de ações para o mercado, uma empresa pode fazer o que nós chamamos de um follow-on, que nada mais é que uma emissão adicional para captar mais recursos. Aí follow-on pode ser traduzido de forma literal como uma continuidade ou algo do gênero. Mas por que as empresas passam por esse processo que é custoso, também aceitam dividir parte dos seus lucros com novos investidores e também passam a abrir as informações do seu negócio? Para compreender isso, precisamos entender
quais são as fontes de captação de uma empresa para novos projetos. Então, uma das fontes de captação, nós acabamos de ver, é trazer novos sócios para a empresa e, em troca, dividir parte dos lucros com esses novos sócios. Uma outra alternativa que a empresa tem é ir no banco e pedir um empréstimo e, em troca, pagar juros para o banco. E a outra alternativa é a empresa reinvestir lucros passados nestes novos projetos. Existe um fator determinante na escolha das empresas em qual fonte de captação elas vão utilizar, e este fator é o custo de captação. Aqui, quanto mais para cima, em regra, maior o custo de captação, dado que o retorno exigido dos acionistas é o maior, dado que eles estão correndo todo o risco da empresa dar certo ou dar errado. Mas apesar de ser a alternativa mais custosa aí para a empresa captar novos sócios, existem momentos favoráveis para a empresa buscar captar recursos e normalmente é quando o mercado está bem otimista ou quando o mercado está em expansão. Por exemplo, aqui a gente traz um exemplo fictício da Vale, aqui um gráfico desde 2000 até hoje, final de 2019. Então a gente vê aqui a evolução do preço. E se a gente fosse falar quais foram os 3 melhores momentos aí para a Vale emitir novas ações no mercado, seria aqui, aqui e aqui. E por que isso? Porque aqui são topos de preço, então seriam momentos em que a Vale conseguiria captar mais recurso a um preço favorável para ela. Diferentemente dos 3 melhores momentos para os investidores entrar neste negócio, que seriam aqui, aqui e aqui, ou seja, nos fundos aí, nas mínimas históricas do papel. Então essa dinâmica é importante você entender quando está investindo, principalmente quando está investindo em IPOs, em emissões novas de ações. Nós aqui da Escola do Investidor recomendamos muita cautela quando se está investindo no mercado primário de ações.